querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, hoje vídeo direto do CT com as últimas de São Paulo para o jogo contra o Atlético Goianiense. Mercado da bola e a questão da SAF gera polêmica dentro do São Paulo. Então vamos embora pro vídeo. Neste jogo. Neste jogo. Mas por quê? O jogo tinha alguma coisa fora do normal? O Corinthians gravado? empatou em Caxias. Sim. O Flamengo idem. A questão... Não, mas vem cá, ali não tinha- E é ruim, isso não é bom. E de pontos no campeonato, de desempenho, que não vale nada pra mim, O São pra Paulo, nós. o São Paulo tem menos O São Paulo pontos. jogou mais que o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Sim. Tá 500 pontos atrás. Então, mas Inclusive, nos 4 duelos, Vitor Pereira e Rogério Ceni, 2 derrotas, Vitor Pereira no Paulista, 2 empates no Brasileiro, sendo que em Itaquera o São Paulo jogou muito mais, e no Morumbi o time reserva do São Paulo. Aliás, o último jogo do Colorado. E o São Paulo teve 10 desfalques por jogo desse. Não foi nesse jogo, foi a temporada toda. Porque Não, o departamento ontem mete tinha um X, o departamento mete o Y. Não que o Rogério não tenha trabalho em 2022, teve. Mas eu acho que o que o Márcio está falando é que o aproveitamento do elenco, que é mais fértil do Corinthians, Não, mas não por isso foi que eu tô bem falando, feito. tem que trazer juventude para esse elenco. Eu não tenho certeza. eu tenho. Sim, eu acho que Tem muito razão. jovem. Então, mas eu acho que assim, os experientes, que hoje são 37, 36, eles podem ser os de 30, 31. 29, Arboleda, 30. Patrick, esses podem É ser. isso, esses são os caras. Nicão, Nicão. Mas entendeu? o Reinaldo vai renovar. Alisson, Vai, é. entendeu? Já tem bastante jogador, cara, com experiência no Reinaldo time. vai. Sabe, assim, agora... O problema eu acho perder o Igor Vinícius, o problema é ele- perder o Luizão, ele o Igor se- Gomes, sei então, lá. mas Esse é o problema. é uma discussão meio estéril, porque ele não vai mudar. Você acha que ele não vai mudar, que ele quer medalhão, O você acha? modelo, não, o modelo de jogo. Ah, o modelo ele não vai. Então, acaba aqui, ponto final. Boa tarde, satisfação. Nesse Porque, jogo, esse jogo sabe, simbólico que a gente não está considerando, tem muito do Rogério. É um jogo né? contra o Palmeiras, cara. Não, Entendeu? o Esse é um Palmeiras- jogo não, simbólico. não. Cheio de problemas, cheio de Isso. desfalques. Não, mas o jogo do Palmeiras, assim, com 2 Entendeu? a menos eu vou me defender. É isso. E é curioso que ele foi falar, depois do Curitiba, olha, a falha minha. Talvez seja a falha minha a gente não saber se defender. E acho que esse é o Não, exemplo tenha da sido temporada. corrigida ontem, né? Porque Não, é que o Juventude ontem é muito curioso, ruim, é né? emblemático. Ontem eles passam à frente do marcador. Substituição, coloca um centroavante. É. Então ele trabalha por 3-1, Ele trabalha- não por 2-1. É. E na verdade, tudo bem, o adversário era frágil, conseguiu o 2-1, mas ele trabalha sempre pro gol à frente. Ó, o Quase São nunca. Paulo teve uma rodada maravilhosa, hein, em termos aí de G8, porque os resultados foram muito favoráveis. Além da vitória fora de casa, os concorrentes tropeçaram. O resultado de ontem, por exemplo, o Fortaleza empatando com o Atlético Mineiro por 0-0, foi espetacular. O São Paulo, portanto, nesse momento está em 8º, 1 ponto a menos do que o 7º, que é o Atlético Mineiro. Então o São Paulo está brigando por essa vaga à Libertadores da América, a pré-Libertadores, agora de fato de direito. Restam 5 jogos, os próximos 2 serão no Morumbi, contra os Atléticos. Depois de amanhã, o Goianiense. E na terça da semana que vem, dia 1º, se eu não me engano, contra o Atlético Mineiro. O Rogério Ceni, como a maioria dos treinadores, lidando aí com muitos desfalques. Agora no São Paulo a coisa tá feia, a bruxa tá solta e faz tempo. São de 8 a 9 jogadores entre dúvidas e desfalques para o jogo de depois de amanhã. Então vamos lá pela lista aqui, ó. O Diego Costa, zagueiro, há 1 mês baleado, com tendinite no joelho, não deve jogar. Arboleda já está recuperado, treinando no campo, mas acho que não vai jogar pelo São Paulo, porque tem Copa do Mundo. Ele se recupera a tempo do Mundial e deve ficar à disposição da seleção equatoriana. O Miranda machucou o tornozelo, dificilmente joga no ano, só jogará provavelmente no ano que vem. E o contrato termina também em dezembro do Miranda. Aí algumas dúvidas que dificilmente jogarão. O Igor Vinícius, lateral direito, com pubalgia. Pubalgia é difícil, pubis aqui dói, o cara não consegue correr direito, girar o corpo, não deve jogar. O Alisson, dores na coxa, refis. O Gabriel Neves, ligamento do joelho, esse aí tá fora por mais tempo. O Nicão vive machucado, ele conseguiu jogar só 43% dos jogos nesta temporada. O Nicão, que foi uma contratação de peso, cerca de 10 milhões de reais, um grande investimento. Aí dá para cravar o Pablo Maia, volante, fora porque tá suspenso. Em compensação, volta o Luciano.
para jogar no ataque, muito provavelmente com o Caleri. Informação apurada pelo Marcelo Bassetti, que está trabalhando aqui atrás de mim, Michele, aqui na redação de esportes, subindo notícias do São Paulo. Boa informação para o elenco de jogadores do São Paulo. A diretoria deve pagar todo o atrasado depois do Campeonato Brasileiro no final dessa temporada. E quando a gente fala todo o atrasado, são direitos de imagem, salários da época da pandemia e premiação pelo São Paulo ter chegado até a final da Copa Sul-Americana. É a promessa da diretoria. Mais detalhes também no site gazetaesportiva.com, Michele. Olha, eu tô vendo o Pedro Nascimento lá atrás, Silvestre. Eu falei, que é esse aqui? Achando que era o Pedro Nascimento. E é o Pedro Nascimento lá, tá acenando. Ei, Pedro! O Pedro, saudade de você, meu querido, que tá trabalhando lá no Palmeiras. Volta pra cá, Pedro! Nós queremos você. Larga o Palmeiras. Fala, Salazar e Celso Cardoso. Bom, primeiramente, São Paulo abriu um caminho que nós não imaginávamos rodadas atrás. Ou seja, o São Paulo passou a depender só dele. Vaga na Libertadores agora depende única e exclusivamente do São Paulo. Do São Paulo. Aí que tá o perigo. O pior é que olha, rarei, mas dessa vez eu concordo com a Michele. Tudo bem, mas depois de me falar que eu pareço... Antes, o São Paulo teve uma condição que ele tinha à frente dele o Botafogo, o América, Fortaleza, o próprio Atlético Mineiro, que estava um pouco mais distante. Você imaginava todos esses times brigando por uma vaga. O Atlético vacilou tanto que ele também está correndo risco. O Atlético Mineiro está correndo risco. Então você começa a ver 2 vagas disponíveis para 4 ou 5 clubes. Só que você tem um Atlético Mineiro e um São Paulo que dependem de si mesmos. Quer dizer, e aí tem o confronto direto também, né? Exato, vai ter o confronto direto que pode definir muita coisa. Como eu sempre falo aqui, Celso, para mim o maior problema do São Paulo é o próprio São Paulo. O São Paulo não é um time que me traz confiança. Para mim também não. Né? Não traz confiança, é um time inseguro, é um time que oscila demais. O Silvestre acabou de trazer uma lista enorme de desfalques para um elenco curto, sem grandes estrelas. Esses desfalques então ficam mais pesados ainda. Então, assim, sinceramente, eu não apostaria. Você aposta que o São Paulo vai conseguir essa vaga, mesmo dependendo só dele? Não. Depois do fiasco da Sul-Americana. E eu acho que é uma situação que serve de alento para o torcedor. Né? Serve de alento. De alento? De alento, qual? Sim. É fato de só depender dele. Não, tudo bem. Não, né? Porque antes, se você dependesse de uma combinação, tá, o time não ajuda. Agora o São Paulo está vivo. Me parece, assim, antes não me parecia tão clara essa possibilidade. Hoje é uma realidade. Esse time de São Paulo precisava, sabe do que, Celso? Poder perder. Sabe assim, se perder, mas a gente torcer, secar o outro, para o outro perder também. Mas já perdeu essa demais situação, essa situação do São Paulo de precisar vencer, para mim é o grande problema. E o problema é justamente esse, o São Paulo venceu pouco no campeonato. Exatamente. Então, num critério de desempate, se houver empate por pontos, o São Paulo tem exatamente. Não vence. Agora, a questão da dívida é fundamental. A informação do Marcelo Bassetti, que está no site da Gazeta Esportiva, isso é importantíssimo, porque assim, não é uma situação como a do Corinthians. Tem uma dívida do clube, né? O clube tem uma dívida, mas a questão é, com o elenco, como é que tá? Quando é que tá tudo certo? Então você não vai ter problema. O problema do São Paulo é que ele tem uma dívida enorme com o elenco que está em campo. Nossa. Então, sabe quando o Rogério fala de reforço? Vamos contratar. O cara que tá jogando, fala, peraí, você tá falando em contratar, devendo pra mim, que tô aqui agora correndo. Isso é um problema sério. Primeiro acerto que me deve. Exatamente. Isso, se o São Paulo não acertar pro início da próxima temporada, aí pode ter problema mesmo. Enquanto não tem um acordo oficial com o Reinaldo, também monitora a situação e quero acrescentar o nome do São Paulo. Sim, o tricolor paulista conversa, estuda, analisa a chance de contratar o Juninho Capixaba, que tem menos currículo do que o Reinaldo, mas é bem mais novo, 25 anos contra 33 e também bem mais barato. Juninho Capixaba ganha na casa dos R$200 mil, o Reinaldo no tricolor ganha 550 mil. Então você contrata alguém mais barato, alguém mais jovem, que pode te entregar mais a médio e longo prazo. Já contei para vocês que a proposta feita ao São Paulo, pelo São Paulo ao Reinaldo, foi de redução salarial e apenas 1 ano do contrato. O Reinaldo gostaria de 2 anos, além da manutenção do atual vínculo. Juninho Capixaba, como eu contei, 25 anos de idade, na atual temporada 53 partidas, 1 gol e 8 assistências, um dos grandes destaques do Fortaleza em 2022. Queria saber se o Juninho caberia no seu time do coração. Na minha portuguesa, não nem escalaria como lateral, escalaria como meio atacante, certamente deitaria e rolaria. Já não vai. Não, até pela história que ele tem como jogador e agora como treinador, não vai querer entrar na Libertadores simplesmente para participar da Libertadores, vai querer disputar a Libertadores. Já deixou isso bem claro em entrevista e também já deixou isso muito claro internamente. Então o São Paulo trabalha, né, com esses 2 jogos para fazer 6 pontos e ultrapassar, por exemplo, o Atlético Mineiro. É algo que o São Paulo já começa a pensar e consolidar essa questão dos reforços para o ano que vem. Né? O São Paulo sabe que pode perder algumas peças, né? Sabe que Pablo Maia dificilmente
vai conseguir segurar, um jogador que tem proposta da Inglaterra. São Paulo já recusou uma de 40 milhões, mas deve vir algo maior, é uma negociação que está acontecendo, por exemplo, né? Há um otimismo do lado de quem está negociando essa situação, que o Pablo Maia vai ser vendido, e ainda tem o Léo zagueiro, né? Que é uma possibilidade também de chegar a uma proposta do clube francês. Então o São Paulo se prepara para essas perdas, né, para essas possibilidades de saídas, e aí o Luizão é outro que também já não vai ficar, né, não vai ter a renovação de contrato, mas o São Paulo então foca nessa Libertadores para ter um planejamento com reforços, né? E aí isso, nomes, questão de perfis e até mesmo posições, isso tudo já está sendo discutido com o Rogério e a diretoria. O São Paulo, que até pouquíssimo tempo atrás falava em rebaixamento, falava em lutar na parte de baixo da tabela. Hoje a realidade é bem diferente. Confrontos contra Atlético Goianiense e Atlético Mineiro serão fundamentais para o futuro do São Paulo na próxima temporada em 2023. Então é um tricolor que às vezes o torcedor não bota fé, mas de repente essa loucura que é o Campeonato Brasileiro e essa mudança de vagas ali, de G8, G7 e tudo mais, o São Paulo agora vislumbra uma situação completamente diferente, algo que dá um ânimo para o torcedor sem dúvida nenhuma e mexe também internamente com o clube, né? Então aquele jogador que de repente pensa em renovar o contrato vai dar um gás a mais. E aí vamos citar o Reinaldo, porque o Reinaldo, né, é um jogador que falou-se muito de Fluminense, mas o que eu tenho de informação é que o São Paulo ainda vai discutir uma renovação de contrato com o Reinaldo. E foi um cara que ajudou muito na vitória do São Paulo contra o Juventude no último fim de semana lá em Caxias. Gabriel Neves é um jogador que já está praticamente certa a renovação de contrato do uruguaio e a evolução da lesão está muito positiva. É só um exemplo de como o São Paulo, com a Libertadores da América, vai dar uma acelerada em todo esse processo. Então, assim, os bastidores do clube estão bastante agitados nesses últimos dias com essa possibilidade de Libertadores da América. Mas é claro que o São Paulo tem que fazer a parte dele no estádio do Morumbi, jogando essas duas partidas que são fundamentais para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar. É um São Paulo que, mesmo tendo duras derrotas, como foi a final da Sul-Americana, consegue ressurgir e dar uma esperança para o torcedor para ter um 2023 melhor. Bora falar sobre o São Paulo, que precisa urgentemente baixar custos para a temporada de 2023. O recado já foi dado, inclusive, ao técnico Rogério Ceni, numa reunião recente entre os homens do futebol e o treinador tricolor. São Paulo gasta hoje, em média, 15 milhões de reais por mês com sua folha salarial, é a quinta maior do país, só atrás de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Atlético Mineiro. Detalhe importante, São Paulo, apesar de gastar bastante, bem distante da briga pelo título do Campeonato Nacional, é bem verdade, focou nas Copas, foi vice-campeão paulista, foi vice-campeão da Sul-Americana e chegou às semifinais da Copa do Brasil. Como é que o São Paulo pretende baixar seu custo? Abrindo mão de jogadores do atual elenco e vai sobrar especialmente para os veteranos. Éder tá fora, economia de mais ou menos 700 mil reais por mês. Miranda só terá seu contrato renovado se aceitar uma enorme redução salarial, o mesmo vale para Reinaldo e para Rafinha. Jogadores já foram avisados de que estão perdendo status dentro do São Paulo e a nova realidade para eles é de salários menores. Caso não queiram ficar, não terão seus contratos prorrogados e o São Paulo economiza ainda mais. São Paulo que também vai abrir mão do Andrés Colorado, está tentando devolver o André Anderson para o futebol italiano, não deve contar com Marcos Guilherme para a próxima temporada. Dessa maneira, imagina-se que a economia pode chegar de 10% a 15%, permitindo também que o São Paulo, nos próximos dias, talvez semanas, possa fazer pequenos movimentos de readequação e contratação de atletas. A prioridade absoluta é por encontrar jogadores de velocidade e com bom drible, hoje a principal carência no elenco de Rogério Ceni. Só para completar, vale a lembrança de que o zagueiro Luizão e o meio-atacante Igor Gomes também não ficam, mas aí por opção dos atletas, jogadores que custam bem pouco, o Luizão na casa dos 40 mil por mês, o Igor Gomes ganha 100 mil reais mensais, eles estão em fim de contrato e vão jogar no futebol europeu. Bora fechar o vídeo para... E aí, pessoal? A gente fala aí todo dia do São Paulo Futebol Clube, mostra notícias, informações e tudo mais, mas, assim, a colocação que o Nicola fez é o que todo mundo esperava do São Paulo, né? Quem tem a carteirinha não quer ficar sem a carteirinha para dar para uma SAF. O Júlio Casares tem feito os estudos, mas tem desagradado muita gente dentro dos cardeais tricolores, né? Aqueles senhorzinhos que só tem interesse na parte social do clube e não tá nem aí com o futebol. Então, assim, acho muito difícil essa mudança para SAF. Só deve ocorrer mesmo quando acontecer que nem aconteceu com o Cruzeiro, quando a gente cair. Quando a coisa for pro brejo, a verdade é essa. Ontem, se você vê o Palmeiras lá segurando dinheiro para acabar com a dívida do Palmeiras, que é pouco mais de 100 milhões de reais, o São Paulo tem uma dívida de quase 600.
entendeu? Então, muito complicada a situação, acho que não tem muita perspectiva para a SAF, torcer para o Júlio Casares conseguir fazer uma boa gestão e também na próxima, né, porque possivelmente ele vai ser reeleito, então vão ser mais 4 anos no mínimo de Júlio Casares, se depois inventarem mais 1 milhão de reeleições. É complicado, o cenário atual é bem difícil, mas nossa meio é torcer e criticar e apoiar quando tiver que apoiar, criticar quando tiver que criticar. E falando em São Paulo, o São Paulo se prepara, ainda com muitos desfalques, né, para o jogo contra o Atlético Goianiense. A equipe deve ser praticamente a mesma que jogou contra o Juventude, tem a volta do Luciano, tem a volta do Rafinha, então veremos aí como é que vai ser esse São Paulo, mas não deve mudar tanta coisa não. São Paulo precisa vencer, até porque os resultados foram maravilhosos. Ontem também o Flamengo venceu o Santos, que era um dos que disputavam ali com a gente, e o Atlético Paranaense perdeu para o Palmeiras, então se o São Paulo vencer, ele fica a 1 ponto do 6º lugar, que é o Atlético Paranaense. Então assim, é acreditar que dá mais e vencer, principalmente esse jogo com o Atlético Goianiense, depois o jogo com o Atlético Mineiro é o jogo da vida, tem que vencer, é vencer ou vencer. Então é isso, é o São Paulo aí se preparando, buscando terminar a temporada dentro do G8 aí para que possa disputar a Libertadores. Ah, mas o São Paulo não tem time para vencer. Tá, vamos terminar 2022 e aí depois a gente pensa em 2023. Ao disputar uma Libertadores, o São Paulo vai ter mais cacique aí para tentar concorrer por melhores jogadores, conseguir melhores contratações. Acreditamos, né, também nisso, né? Espero, né? Até porque, como o próprio Nicola disse, já vai ter uma boa redução na folha salarial. Saiu Éder, que ganhou uma bala, e ainda podem sair aí os mais rodados ali. O Rafinha aceitou uma redução salarial, mas o Miranda e o Reinaldo também tem que aceitar, e o Reinaldo, até onde se sabe, não quer aceitar a redução salarial, ou se aceitar quer uma luva, então dá elas por elas. O São Paulo não quer dar luvas ao Reinaldo, e o Miranda aí não houve decisão sobre o jogador, nem o jogador com relação à sua permanência no clube. Então vamos aguardar, mas assim, a perspectiva é de ocorrer uma boa redução na folha salarial. E aí que contrate 1 ou 2 muito bons, não precisa contratar 10 mais ou menos, porque eles mais ou menos está cheio no São Paulo, entendeu? Mas vamos aguardar aí o que vai ser. O São Paulo fica nesse ponto de interrogação, né? Porque não sabe o que vai ocorrer no ano que vem ainda. Mas se chegar em 57, garante praticamente uma vaga no G8. E vencendo 2 jogos, vai para 53, fica bem próximo de uma vaga para o G8. É possível que o São Paulo venha numa ascendente, os demais clubes vêm perdendo pontos, então tem que aproveitar, agora é o momento. Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí se movimentando. Eu falei também de reduções de folha salarial, mas ainda podem ter as saídas ainda de Pablo Maia e Léo, que estão praticamente confirmadas. Então, assim, saídas ocorrerão, haverá uma meia reformulação, né? Vai continuar a base, mas esperamos que o São Paulo se reforce e dessa vez saiba se reforçar, trazendo um goleiro para ser titularíssimo, um jogador de velocidade e outras posições ali específicas para a equipe tricolor. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Amanhã tem São Paulo, amanhã tem mais notícias. Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.